Como assim, pastor, né? É 7 coisas, né? Eu vou para algumas pessoas e falar assim, 7 coisas? Quando chega no terceiro, eu falo assim, uau, tem mais 4. O pastor vai ficar até meia-noite pregando. Vai ser rápido. Então, algumas coisas que tem no inferno, que necessita, que precisa ter na igreja. Então, abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo 16, versículo 19. Amém? Que diz assim, vai conseguir pôr sua PowerPoint? Tá, é assim, para não ficar colocando o meu PowerPoint e a Bíblia toda hora, no PowerPoint desse aqui eu coloquei as partes bíblicas também, tá ok? Mas isso aí você pode colocar inteiro para o pessoal ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Qual é o nome do mendigo? Esse mendigo tem nome, Lázaro. Que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estão em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Somente males, dessa chama, perdão. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Então disse, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-no. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ore pela Grazi, está se restabelecendo de uma Covid, acho que está assistindo, que Deus abençoe, Grazi. A Fernandinha, que oramos semana passada, mas não esqueça de orar sempre, que ela fez a cirurgia, está em recuperação também. Vamos orar para que domingo que vem ambas estejam aqui. Amém? Aleluia. Irmãos, deixa eu falar um pouco sobre o rico e o Lázaro, que muitos falam que isso é uma parábola, não é? Que é uma coisa fictícia, que Jesus falava muito sobre... Jesus falava muito por parábolas. Só que eu entendo, né, que essa passagem não é uma parábola. Essa passagem realmente aconteceu. Por que eu digo isso? Por conta de... As parábolas, é assim, quando Jesus falava as parábolas, ele falava assim, né? Um certo semeador saiu a semear, era o semeador, né? Dois homens iam no caminho, era a parábola. O reino dos céus é semelhante a... Só que nessa passagem tem uma pessoa, e é o Lázaro. E quando tem uma pessoa, né, não é parábola, é algo que realmente que aconteceu. Então, vocês, para mim dar um pano de fundo, aqui está falando de algo que é o inferno. Uma pessoa morreu e foi para o inferno. A outra pessoa morreu e foi para o céu. Aí eu quero só dar um pano de fundo mesmo, porque muitas pessoas perguntam, né? Quem morrer agora? Tem céu agora? Tem inferno agora? Quem morreu agora? Vai para o lugar de descanso até no final do tempo, todo mundo ser ressuscitado, né? Juntamente com o arrebatamento da igreja. E aí começa o céu, aí começa o inferno. Só depois que tudo se findar, as pessoas vão para o inferno. Não, quem morreu agora, sem Cristo, vai direto para o inferno.
Entendeu? Outra coisa, no inferno as pessoas têm consciência do que está acontecendo aqui agora. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Amém? É isso que eu vou ensinar para vocês hoje. O Senhor, né, em nenhum momento também Jesus falou que isso é uma história. Ele não falou uma parábola. Quando ele falava assim, ele falava, vou contar uma parábola. Né? Ou o Senhor falava por parábola, o Senhor falou uma história. Não, isso aqui não. O Senhor simplesmente conta algo que tinha acontecido. Então, o rico, ele vivia da maneira esplendorosa. E o pobre, que era Lázaro, de uma maneira, né, a mendigar até mesmo, né, mas ele era crente. E foi para o céu. Né? Então, eu quero falar sobre a revelação que esse homem, quando ele morreu rico, né, ele teve uma revelação. Né? E alguém pode ter revelação sem ir do inferno? Não pode, só quem está lá. Né? E tem muita história que eu já até li assim. Tem gente que eu era de uma igreja, que as pessoas fizeram até uma teologia em cima de um livro, que as pessoas foram ao inferno e voltou. Antigamente tinha aquele negócio que a pessoa era arrebatada, ia no céu e voltava e tal. Não tem isso não existe. Ninguém pode ir ao inferno e ser arrebatado até o inferno. Ninguém. Ninguém pode ser arrebatado até o céu. Tem muita história. Tem uma pessoa lá em Ferraz. A pessoa chegou lá um tempo lá, e tinha muito disso antigamente, há 20, 30 anos atrás. A pessoa pegou, eu estava me convertendo ainda, não tinha noção, né? Aí falou que a pessoa estava desmaiada lá, entendeu? E ela foi arrebatada e ficou 3, 4 dias, a pessoa ia lá e ficava em volta dela, assim. E ela acordava, falava que tinha visão do céu, e falava, chegou no céu. Tinha gente com cheiro de perfume da Avon, e o Avon é do diabo. Aí abriu uma gaveta, tinha cabelo, que as mulheres cortaram, e não pode cortar o cabelo, que isso é do diabo. Que céu é esse que ela foi? Entendeu? E as pessoas acreditavam nisso. Lá em Ferraz, estava até falando com a Cássia, filho dela, uma pessoa, né, não, o filho dela, ficou assim, até porque tinha uma mulher lá, que a mulher morreu, uma pastora. E o pessoal falou que tinha uma profecia que ela ia ressuscitar. E não enterraram a mulher, ficaram 4 dias com a mulher lá, entendeu? Na igreja. E o pessoal acreditava naquilo. A mulher começou a feder, teve que enterrar. Lá no centro de São Paulo, uma igreja, vou falar o nome, tá para vocês, não vou falar o nome não, uma igreja bem pentecostal, bem conhecida, a pessoa morreu, elas pegaram lá, a pessoa levou para a igreja e falou que ia ressuscitar, e ficou orando, umas horas, e passou de 12 horas, a polícia foi e prendeu todo mundo. Por quê? Ocultação de cadáver. Se Deus quer ressuscitar, eu creio, pode estar na hora. Entendeu? Ou então, pode enterrar, que se você orar, vai ser igual Lázaro. Nem que estiver na terra lá, vai ressuscitar, vai ter força para arrebentar o caixão, a terra e vai sair para fora. Mas pegar e quando eu morrer, pelo amor de Deus, não ora para eu ressuscitar. Eu quero estar no glória, eu não quero voltar, não. Vocês já viram irmãos? Sabe o que é? Eu quase morri esse tempo aí. Eu estava quase pegando a nose. Voltei. Você já viu aquele esquilinho da Era do Gelo? Está quase pegando a nose. Vai pegar a nose, aí alguém volta. Eu estava quase ali, abraçando Jesus, o pessoal ora, e eu voltei. Aí quando eu voltei, pensei que tudo tinha mudado, não, os boletos estavam lá para pagar. Jesus dos crentes. Tinha que pagar a internet e tudo. Oh, Deus, então deixa eu lá. Brincadeira, irmãos. Se quiser orar, fica à vontade. Tira foto dessa caneca aqui, é muito linda, viu? Quando eu estiver assim, tomando água assim, devagar, eu vou fazer assim, ó, só para falar. Aí, tira a foto. Depois eu viro aqui. Pode tirar aqui pertinho, aqui, ó, fica bonitinho, né? Aleluia. Também fui lá na igreja do Jonaldo, né? Eu e o Rafa, no mar, né? O mar ali em cima, na Jardim Europa. Ele vai vir aqui também, tá bom? Aleluia. Então, irmãos, primeira coisa do inferno, amém? Que tem que ter na 7 coisas que tem no inferno, que precisa ter na primeira coisa, é uma visão clara. Lá no capítulo 16, versículo 23, diz assim, no inferno, estando em tormento, se quiser apagar aqui para os irmãos verem melhor, fica à vontade. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, querido, o homem rico teve no inferno a visão de que deve ser clara para todos nós. Há um lugar de julgamento e condenação.
a um lugar de glória e comunhão com Deus. O que o homem rico viu lá? Pode passar, ponto primeiro. O rico entendeu a brevidade da vida. Ele viu que esta vida não termina aqui. Né? Só que ele percebeu isso tarde demais. Tarde demais. Um menino aí de 22 anos. Estava vindo lá do rodeio, a pé. Trabalhava com a van ali na entrada do prejuízo da outra ali. Foi atropelado do caminhão, morreu na hora, 22 anos. A vida é breve demais. Não é? 22 anos. Pensa bem. O Rafael falou que o rapaz, amigo dele, teve um ataque de 34 anos. Né? Morreu. Então, no cemitério tem covas de todos os tamanhos. Tem para 100 anos, 99 anos, para 15 anos, para 10 anos, para 8 meses. Então, a brevidade da vida. A grande questão não é se a pessoa tem a vida eterna ou não. Mas aonde vai passar a eternidade? Onde a pessoa vai passar a vida eterna. Não é? O homem viu que esta vida é passageira e só se preocupou com as coisas espirituais. Algumas igrejas não têm visão clara, mas o rico teve essa visão. Né? E no inferno ele teve a visão das coisas. Então, sabe, irmãos, nós estamos preparando para esse jejum de 21 dias, amém? Vai começar amanhã, amém? Então, alguns não têm a visão clara do poder de jejum e da oração. Mas nessa noite eu quero abrir a sua visão. O poder de jejum, o poder da oração. Né? Muitos têm chegado, né, no nosso meio, que se batizaram agora, precisam aprender a jejuar, precisam aprender até a orar. E é nosso trabalho de líderes, ensinar a orar. Ensinar, não tem culpa. Entendeu? Né? E tem que aprender conosco. Se aprende em outro lugar, de repente aprende até errado. Não é? Então, né, esse ano abrimos o prédio, faz 3, 4 meses, né, e estamos crescendo aos poucos, amém? Glória a Deus. Então, essa visão nos permite, em primeiro lugar, recebermos a salvação. Mas essa mesma visão deveria ser capaz de nos levar a evangelizar e a advertir as pessoas. Nós temos que falar para as pessoas o problema que o mundo, o caos do mundo, né, que ninguém está seguro nesse mundo. Teve, antes de ontem, né, um terremoto em Marrocos, morreu já 2.000 pessoas. No sul aqui, teve aí as enchentes, mas tantas pessoas morrendo. Quantas pessoas não morrem por dia? Quantas morrem sem salvação? Então, uma atitude desinteressada no evangelismo pode ser um sinal de uma fé vacilante, né, nessa verdade. Então, assim hoje precisamos na igreja daquilo que o homem somente teve no inferno. O quê? Uma visão clara. Né? Então, que você veja as coisas realmente como elas são. Que você veja as coisas realmente como Deus vê. Né? Não veja as coisas de modo natural, como homem natural, como mulher natural. Porque você não é natural, você é espiritual. Amém? Vou repetir, você não é natural, você é espiritual. Amém? Então não seja natural, seja espiritual. Então alguns não conseguem ver a necessidade de orar e jejuar, né? E alguns, né, não conseguem ficar apenas com uma refeição. Né? Mas tem gente que conseguiria se esforçasse. Mas tem gente, irmão, que é escravo do arroz e do feijão. Vê a panela de feijão já fica doido. Né? Vê a panela de feijão já fica já tremendo já. Ainda são escravos ainda da comida. Paulo fala assim, olha, eu esmurro meu corpo e entrego a escravidão. Porque eu pregando aos outros não venho a ser eu desqualificado. Ou seja, o que Paulo fala? Paulo está falando assim, ó, o meu corpo não manda de mim. Eu mando nele. Entendeu? Às vezes você precisa fazer exercício, correr, academia, mas de repente dá aquela preguiça. Bateu uma bola. Ontem teve skate aí, né? Galera do skate, então. Eu quero ter tempo para pegar uma prancha de surf aí e lutar nas ondas aí ainda. E aí teve o campeão aí, ó. Nacional, mundial ontem, né? Então, precisamos correr. Né? O meu corpo não pode definir a minha saúde. E é ruim quando a comida na vida das pessoas, ela é
decreto médico. A pessoa só come porque o médico mandou. Só bebe água porque o médico mandou. Não, isso aí tem que ser diferente. Mas eu também não posso que a comida seja o meu Deus. Sabe? Agora, quem está começando agora não consegue jejuar, né, por motivos N, de trabalho e tudo mais, eu já falei hoje de manhã, então arrumou outro jeito, até o corpo se acostumar, pegar, mas também não pega. Tem gente que quer jejuar com tudo também, o corpo não está acostumado ainda. Não, irmãos, então começa devagar, vai devagar, aí logo mais você vai estar jejuando 3, 4, 5 dias aí direto. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto que ele teve, dentro do primeiro ponto, é a visão dos tempos e épocas espirituais. Então, sabe, você tem uma visão clara, irmão, sobre o final dos tempos? Né? Então, observe os tempos que nós estamos vivendo. Né? Sabe, será que você tem percebido que estamos mudando de tempo e de estações? Tudo muda. E depois da pandemia, tudo mudou. Sabe, esse século, que é o século 21, alguns é do século 21, eu sou do século 20. Né? Século 20 foi até o ano 2000. O século 21 veio do ano 2000 em diante, até hoje. Teve duas coisas que marcaram a humanidade, dos séculos passados e século. O 11 de setembro e a pandemia. Foi coisa assim que mudou o calendário humano. Né? E não é só uma questão de mundial isso aí. Entendeu? Então, será que você não tem percebido que estão mudando o tempo e estações, né? Lá em Lucas capítulo 12, versículo 54, disse também às multidões, Jesus, né? Quando vês aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vem de soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Versículo 56, Jesus diz, hipócritas, sabei interpretar o espaço, o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir a época. Né? Então, irmãos, o que aconteceu no mundo nos últimos dias? Vamos entrar aí com 11 de setembro, né? Na pau da sol morreu mais de 3 mil pessoas. E abalou toda a estrutura americana de segurança. Eles se gabavam da alta segurança que tinham. Não tem. Depois, pandemia. No mundo todo, muita gente morreu, muita. E você é um sobrevivente. Fala para o seu irmão, você é um sobrevivente. E glória a Deus. Glória a Deus. Depois teve 2020. Os gafanhotos invadiram o sul, a Bolívia, a Argentina. Gafanhotos. Coisa de Bíblia. Catástrofe bíblica. Invadiu, irmãos. Entendeu? Depois, guerras e guerras e guerras. E nós estamos perto da Terceira Guerra Mundial. Se a OTAN resolver abraçar, né, o país está em guerra aí, né, a Ucrânia, é guerra mundial. Terceira Guerra Mundial. Sem sombra de dúvida. E a Rússia tem cacife para isso. Eles têm bala na agulha. A Rússia tem. A China também tem. Entendeu? Os Estados Unidos tem também. Então, vai ser uma briga boa. E essa briga boa, quem vai passar ruim somos nós, a humanidade. Entendeu? Porque os ricos, eles fazem a guerra, mas quem vai para a guerra são os pobres. Os ricos vendem armas, vendem jatos, vendem tudo, e nós que resolvemos a parada lá. Não são eles que vão para a guerra, somos nós. Então, queridos, estamos tendo inundações como nunca antes. Inundação de um lado, fogo no Texas, acabando em fogo, tudo pegando fogo. Né? Então, pestes, né? Então, sabe, nós temos que entender essas coisas. E, sabe, irmãos, vem a pandemia, todo mundo fica assim, e fala, quando voltar à igreja, eu vou me converter, eu vou para a igreja. Muitos crentes, né? Agora eu vou ser crente mesmo, e tal, e tal, e tal. E aí, acabou a pandemia, aí, cadê o pessoal? Ninguém vem para a igreja. E cadê o pessoal que falou que queria ir para a igreja, que ia se converter? Não vem para a igreja. Aí depois, que a pandemia, eu estou vendo agora que está tendo guerras e tremores, isso, aquilo, outro, é o fim do mundo, mas eu vou me acertar com Deus. Não se acerta. Então, sabe, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas tem que agora abrir o coração dele e falar assim, gente, né, o mundo está para acabar aí. Né? Então, quando o homem foi,
O rico chegou ao inferno, a sua visão se abriu. Ele finalmente entendeu que o inferno é uma realidade. Isso gerou várias coisas dentro dele, na vida dele. Então, perdão, irmãos, mas não precisamos ir ao inferno para perceber essas coisas, porque Deus já nos deu o seu Espírito Santo. Ele já nos revelou todas as coisas. Então, sabe, irmãos, nós vamos começar um tempo de jejum. Não é para nós, não. Esse tempo é para as pessoas. Esse tempo de jejum é para quebrar as cadeias, para que as pessoas estejam aqui. Seu parente, sua família. Não é? Porque tem gente muito boa. Ninguém merece, ninguém tem que ir para o inferno. Ninguém. Ninguém tem que ir para o inferno. Mas tem pessoas que estão amarradas, né, nas aguilhões do inferno. Então, esse período de jejum e oração é para quebrar essas cadeias, né? E eu quero que você comece agora a renovar o seu encargo pelo evangelismo. Comece agora a orar, para Deus dar visão clara sobre a vontade dEle. Né? Lá em Mateus 28, 19, disse, né? Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ensinando a guardar todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o encargo que o Senhor falou assim, você quer ir pregar o evangelho? Né? Você está com vontade? Não, ide. É para ir. Vai. Prega o evangelho a toda criatura. Segundo ponto que ele entendeu, a oração e a súplica. Né? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Né? Segundo ponto, tem misericórdia de mim. Sabe? Existe um tempo de oração e súplica, e esse é o tempo. Né? Quem diria que no inferno tem um lugar de oração? Quem diria que no inferno ia ter espaço para súplica? Mas aquele homem, ele fez uma oração a quem? A Abraão, que estava lá. Ele chegou a Abraão. Por que ele falou ao pai Abraão? Porque o tempo da visitação dele tinha acabado. Ele não tinha mais acesso a Deus. Ele não tinha mais acesso a Deus. Mas tinha acesso a Abraão. Ele viu Abraão. Então, sabe, há um clamor no inferno ainda. Então, infelizmente, aquele homem não podia mais clamar a Deus. Então, sabe, irmãos, muitos crentes hoje perderam a visão do inferno. Muitos crentes pensam que até mesmo não existe, que é uma falácia, que é uma brincadeira, que é algo que está longe, sabe? Mas Jesus falou mais do inferno na Bíblia do que em dinheiro. Falou mais do inferno, né, do que a própria salvação. Esse, sabe, não é um tema que ninguém vai querer fazer uma campanha, mas vale a pena renovar nosso entendimento e livrar as pessoas desse tormento eterno que elas possam passar. O rico não podia clamar a Deus, ou a Jesus, mas ele clamou a Abraão. Mas hoje, glória a Deus, temos acesso direto a Jesus, amém? Nós podemos clamar e nunca deixe de clamar, nunca deixe de pedir para o seu parente, sua família, sabe? Então, se no inferno tem oração, que teve, pai Abraão, né, orando, muito mais na igreja, amém? Muito mais na minha casa, muito mais na sua casa, amém? Muito mais nesse período de jejum e oração, amém? Tem que ter oração a todo tempo. Então tem igreja que, infelizmente, é pior que o inferno. Tem igreja que não oram. Você faz uma campanha de libertação, está cheio. Faz campanha financeira, né? Abre portas, né? Faz campanha, eu tenho a chave que fecha, ninguém abre, que abre, ninguém fecha, tá? É cheio. Faz campanha de oração. Faz campanha de oração. Poucos vêm. Sabe, irmãos, a igreja antigamente orava muito. Os cultos mais cheios eram culto de oração. As irmãs de oração, os irmãos de oração. E uma igreja que não ora, não cresce, não avança, não prospera. Sabe? Agora, imagina que legal, né? Uma igreja orando em voz alta, aquele barulho de oração, chegando a oração aqui, oração ali. Irmãos, isso é música nos ouvidos de Deus. Uma igreja barulhenta em oração. Buscar em oração. Louvor em oração. Estudo bíblico e oração. Palavra em oração. Então, terceiro ponto que tem no inferno e podia ter na igreja, a consciência da própria condição. Né? E manda Lázaro que molhe com água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Né? Então, querido, sabe,
Nesse momento, no inferno, esse homem rico, ele teve a visão da futilidade de todas as coisas. Que o dinheiro dele não servia mais para nada. Que a casa, o carro dele não servia mais para nada. E ele sabia que estava no inferno por causa da escolha que ele fez na minha vida. Ele nem pede para ele mais. Agora ele está só querendo um pouco de água. Então, o inferno não é a vontade de Deus para ninguém, para ninguém, para ninguém. A Bíblia deixa bem claro que o Senhor se esforçou, trabalha até hoje para ninguém ir para o inferno. Olha o que diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4 diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você vê um bandido, um ladrão aí, um cara que está, sabe, deixando terror na cidade. Aí o cara morre, você chega lá, a pessoa fala assim, bem feito mesmo. Não, irmãos. Não pode ser assim, tem que falar, oh Deus, misericórdia. Por mais ruim que seja, não nasceu desse jeito. Ninguém nasce ladrão. Ninguém nasce violento. Ninguém nasce um déspota. Mas também não vamos pôr culpa na sociedade, como Sigmund Freud. Não. Se tem que algum culpado, tem que culpar o diabo. E cada um as suas próprias escolhas. Mas esse ladrão, esse rico, ele chegou lá e viu a própria consciência falando com ele agora. Sabe? E o mundo está escolhendo caminhar sem Deus, sem a palavra do Senhor, sem os conceitos de Deus. Eu trabalho com um homem que, toda hora que alguém fala assim, né? Ah, que eu fiz trabalho aqui, né? E graças a Deus, Deus me ajudou. Ele fala assim, que Deus? Deus ajudou o quê? Deixa Deus no canto dele, não perturba Deus e tal, tal. Ele é inimigo de Deus. Eu falo, oh, Jesus, abre a visão dele. Eu não falo nada. Aí ele falou assim, não é, pastor? Que Deus o quê? Se a gente não faz, né? A pessoa agora, tudo é Deus, é Deus. Eu falo assim, deixa Deus tirar 1 segundo. 3 segundos de oxigênio do seu cérebro. Você fica estático aqui e morre, cara. Então tudo é Deus. Aqui eu não vou falar com você, eu vou só orar pela sua vida. Entendeu? Mas o mundo hoje é inimigo de Deus. Sabe? Agora, o seu caso já não é mais o inferno. Mas qual é a sua condição em relação ao reino de Deus? Do inferno você já está salvo. Mas qual que é a sua relação com o reino de Deus agora? Né? Se o arrebatamento fosse hoje, fala para o seu irmão, se o arrebatamento fosse hoje, como é que seria essa condição hoje de apresentar diante de Deus? Não quero pôr peso, não quero pôr lei no seu coração. Mas fosse hoje. E aí você tem que ainda, agora, os galardões. Será que você vai receber? Será que, né? Então, sabe? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5. Irmãos, 1 Tessalonicenses, perdão, capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, aqui está para dar à luz. De nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, sabe, esse ladrão, esse rico, ele teve consciência da própria condição. Você já parou para pensar assim, ó, assim, às vezes assim, você olhando assim o vidro do trem assim, como o Rafael que leva aquela sorte de pegar o trem sentado, às 5h30 lá naquele cantinho da... Aí você vai olhando assim, você já parou para pensar assim, se o arrebatamento fosse agora? Se isso daqui acabasse agora,
tivesse arrebatamento agora, como seria? E como ficariam as pessoas aqui? Muitos iam saber que era arrebatamento. Muitos não sabiam. Os igrejas, uns que era para subir não subiam, já falavam, os crentes tinham razão, e outros eram para estar lá, estou aqui. Mas pensou se o arrebatamento for essa noite? E se for daqui a 21 dias? Mas tomara que seja, não sei hoje, daqui a 20 dias, mas se for daqui a 2, 3 meses, vamos levar mais gente para o céu? Vamos chegar lá com nossas mãos cheias de obras? Né? Olha o que diz Tiago, Paulo. Aquele que ganha a vida, sábio é. Que ganha uma vida, cobre multidões de pecados. Multidões. E nessa campanha, olha para o seu irmão aí. Fala para ele, é você que vai batizar o que você vai ganhar. Quatro, o que tem no inferno tem que ter na igreja? O entendimento do princípio da separação. Que, nessa passagem que eu estou lendo para vocês, 4. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Porque o rico falou assim, pai Abraão, mande que Lázaro me dê um pouco de água, ou pelo menos molhe o dedo na água, e põe na minha boca que estou aqui em tormento. Ele teve condição, ele teve ciência da própria condição, e agora ele tem entendimento que há um princípio. Mesmo que ele estava se enxergando, há um princípio de separação. E olha o que Abraão fala para ele. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Eles conseguiam se enxergar o inferno, conseguia enxergar o céu conseguiria enxergar o inferno, mas havia um grande abismo. Sabe, irmãos, às vezes tem coisa que é uma linha tão tênue, tão próximo, parece que está tão perto, mas às vezes é um abismo tão imensurável, tão grande. E aqui, sabe, é uma separação. Assim como Deus separa as coisas. Deus separou o dia da noite. Deus separou, não é, a água da terra seca. Então, Deus ele separa as coisas. Esse é o princípio da separação. Sabe? Deus separa o santo do profano. Deus separa a igreja do mundo. Não tem como misturar as coisas do mundo com as coisas da igreja. As pessoas não entendem as coisas do mundo. Estava vindo lá que a minha irmã estava achando ruim que a outra irmã nossa está na igreja. E é ceia. E ela é líder. Mas ela não poderia faltar para estar lá na festa, mas a festa não poderia. Porque as pessoas acham ruim que a gente não vai para a festa, mas a gente convida para o culto, ninguém vem. Mas quando é na festa, nós somos culpados. E no culto, um dia Deus vai preparar. Sabe, então, Deus separou as coisas. Esse é o princípio da separação. Sabe, eu quero falar para você uma coisa. Não tem comunhão. O santo com o profano, não tem. Não tem comunhão crente com não crente, não tem. Há uma separação. Às vezes a gente fala assim, dá para me caminhar assim, mas dá para me ajeitar assim, entendeu? Dá para me ser legalzinho assim na firma e tal, porque só que sou crente e tal e tal. Não tem como misturar. Você e o mundo é como a água e o óleo. Não tem comunhão, as trevas com as coisas do céu. Sabe, irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios 6, 14, o pastor Lauro escreveu um livro, né? Tudo é lícito. Né? Então, e Paulo diz assim, no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade há entre justiça e iniquidade? Né? E que comunhão tem luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pode passar.
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem lugar que você vai que o anjo nem entra. Porque não é lugar para o anjo estar com você. Então, se o anjo não entra, não é para você entrar também, não. Entendeu? Um dia o irmão chegou lá e falou assim, e todo mundo usa aquela passagem de Paulo, né? Fiz de pecador para ganhar os pecadores. Fiz de louco para ganhar os loucos, né? Aí o cara fala assim, pastor, eu vou lá na pancadão lá e vai ganhar os caras, porque Paulo falou. Não, irmão, deixa aí, outra hora a gente faz isso aí, que a gente sabe que tem lugar que não é para entrar. Ah, mas Paulo falou e tal. Aí depois ele ligou para o pastor, eu estou quase chegando lá. Estou quase ganhando. Não vai por aí não. Não há comunhão, vamos lá. Tirou lá na passagem. Versículo 17, 2 Coríntios 6, 17. Põe para mim. 2 Coríntios 6, 17. Então não há consenso. Por isso, sai do meio deles. Fala, seu irmão, sai do meio deles. Sai do meio deles. Amém. Diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Eu vos receberei. Não toque nada imundo. Não é para você. Tem lugar que não é mais para você. Amém? Não é mais para você. Não é para estar lá. Ah, mas é minha família. Não é para você. Ah, mas é que... O que eu vou fazer? Não é para você. Eu não sei o que você vai fazer. Mas não é mais para você. É que a gente, às vezes, quer ser legalzinho com todo mundo. Mas nem todo mundo é legalzinho com a gente. Eu não estou falando que é para as pessoas nos agradarem. Mas eu não sou obrigado a agradar ninguém também. Igual meu amigo Reginaldo falava, cada cá com o seu cada cá. Cada cá. Entendeu? Então não vou só acabar sendo na minha. Então, irmãos, no inferno, a separação será claramente estabelecida. E hoje nós devemos aplicar isso em nossas vidas. O santo deve estar no lugar, e os pecadores no lugar deles. A santificação é a estratégia de Deus para o nosso crescimento. Mas a separação é a estratégia do diabo para impedir você de alcançar seus milagres e seus familiares. O diabo quer separar você da igreja. Sabe? Mas fica firme, irmão. Mais que uma pessoa que você mais queria que tivesse você na igreja, que quer te atrapalhar, uma hora ela vai estar com você aí. Para a glória do Senhor. Olha o que diz Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizeis, eis que é glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus, ele era santo e separado de Deus. Mas se aproximava dos pecadores, se aproximavam. Né? Não com o propósito de ser amigo deles, mas de salvá-los. De salvá-los. Quando chega no meio de um lugar de pecador, na hora, eu já vou com a Bíblia na mão, já abro, já oro, já repreendo o capeta, já amarro o céu, e já prego o evangelho. Dei a palavra, vou embora. Entendeu? Vou embora. Ah, fica aí que você é legal. Olha, irmão, a pior coisa que tem é quando alguém fala para um crente assim, ó. Ah, esse irmão aí é legalzinho. Esse é dos nossos. Cuidado. Irmão legalzinho dos nossos. Né? Entendeu? Não é assim. Agora você prega o evangelho puro, fala assim, foi na igreja aí, pastor, né? Só que sabe falar do pecado, sabe falar do inferno e tal, e tal, e tal. Né? É isso aí, estou falando agora para ele não ficar gritando no inferno lá, quando estiver lá. É melhor eu vir aqui agora do que eu vir no inferno e ter a visão do que é para a gente estar falando aqui para ele. Então, vamos separados para Deus, né? E você é separado. Amém, glória a Deus? Amém, glória a Deus. E o jejum é um tempo de separação também. Amém? É um tempo de separação. Quinto ponto. O que tem no inferno deve ter no céu, na igreja, a preocupação com a salvação dos pecadores. Tudo que estou passando aqui é que está naquela passagem que eu acabei de ler para vocês. E então replicou, pai, eu te imploro, está falando para Abraão, que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho. Ó, eu tenho 5 irmãos, então manda alguém, ou o próprio Lázaro, e lá na minha família, eu já não tenho mais jeito. Mas que eu tenho 5 irmãos que lhe dê testemunho, a fim de não virem para
também para esse lugar de tormento. Então, sabe, antigamente a gente pensava que os que estavam no inferno não dava mínima para os que estão aqui. Mas está aqui no inferno, agora está preocupado com os irmãos dele. Imagina você estar agora nesse momento no inferno, você não, outra pessoa. Consciente que a sua família pode ir para lá também, que o seu filho pode ir para lá, que a sua esposa pode ir para lá. Além de ter a própria culpa, e pior, é que você contribuiu para eles ir para lá em vida. Você contribuiu, nunca sentou com o seu filho, falou de Bíblia, nunca foi um exemplo, não, e antes falava mal da igreja e da Bíblia. Então, sabe, ele ficava angustiado por perceber a incredulidade e a diferença dos pecadores. Sabe, irmãos, existem igrejas hoje que não estão preocupadas com o fato do jovem, adulto e criança estarem para o inferno, estarem indo. Por que não estão preocupados? Eu tenho que pregar, irmãos. Eu tenho que pregar. Essa pregação você não vê em igrejas. Você vai na igreja, você vai fazer o quê? 5 pontos para a sua prosperidade. Culto das portas abertas. Culto da libertação. A pessoa se liberta. Não é mais tempo de libertação, não. É tempo de você libertar. Não é tempo da sua libertação, amém? Aqui se tiver culto de libertação, não é para você, não. Você nem precisa entrar. Você traga e fica lá fora. E deixa os capetas aqui. Que a gente arrebenta eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, as igrejas hoje estão preocupadas com a prosperidade. Ganhar dinheiro. Comprar carro. E o que as pessoas vão pregar o evangelho? Vamos lá, irmão, porque que eu estou precisando de um carro. Vamos na igreja, Deus vai te abençoar. Não vai. Vai na igreja, Deus vai te salvar. E você vai para o céu. Agora, depois que buscar o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Entenderam? Então, qual é o evangelho que você tem que pregar esses dias? Não é evangelho de porta aberta, não é evangelho de carro zero, não é evangelho de iPhone, de tênis, não é evangelho, não. Não é esse evangelho aí de viagem para, entendeu, intergaláctica, para a Europa, não. A pregação desses dias é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ninguém falou amém, mas eu falo amém para você. Arrependei-vos, geração incrédula, porque é chegada o reino de Deus. E se não se arrepender, você vai para o inferno. Isso é verdade. Vai para o inferno. Eu já falei como eu pregava antigamente. Eu pegava e metia o isqueiro na mão do pessoal. O pessoal gritava. Eu falei assim, pode gritar mesmo, que você vai para o inferno e vai sentir mais fogo ainda. Vai se acostumando aqui. Vai se acostumando. Metia fogo no pessoal. Chegava assim, quer estar Jesus? Aí eu pegava assim um isqueiro assim e colocava assim no serviço. Primeiro eu colocava o louvor, eu pegava o menino lá para tocar violão. Toca o violão aí. Eu era encarregado, eu podia mandar. Na hora do almoço. Aí, vamos almoçar? Não, então eu vou ver o evangelho aqui. Vou pregar 10 minutos. Aí eu pregava. Aí, quer estar Jesus? Aí eu chamei o pessoal. Fica aqui a fila aqui do pessoal. Quer estar Jesus? Não. Aí eu peguei o isqueiro. Quando você pegar o isqueiro, é assim. Sabe aquela pontinha do isqueiro que é um ferrinho na ponta? Aquilo queima, aquilo pega fogo, aquilo. Aí você pega assim e esquenta bem. Aí depois você apaga. Aí quando a pessoa fala que é não, ele fala não, aí eu fiz assim no Raul. Ele, ai, o que é, irmão? O que é? Eu falei assim, pode se acostumar. Porque aqui é só esse pouquinho aqui. Mas você vai para o inferno, e lá você vai queimar o corpo todo. Então, semana que vem eu vou queimar a sua mão, depois eu vou queimar o teu pé, e você vacilar na sua casa, eu vou queimar toda a sua perna, para você já estar preparado para ir para o inferno. Ele aceitou Jesus. E um monte aceitou Jesus. Um evangelho bem simples. Mas estamos hoje na Assembleia de Deus lá. Pastor da Assembleia de Deus hoje lá. Itaim, né? E outros tantos. Entendeu? Mete fogo neles. Mete fogo. Brincadeira. Deus me deu essa estratégia, né? Eles ganhassem até Jesus. Mas tem gente que dá vontade de dar uns tapas nele e fala assim, cara, você está mal, sua vida está arrebentada, sua família está arrebentada. Mano, só Jesus para te salvar. E às vezes a gente ama tantas pessoas, dá vontade de bater mesmo.
Porque tem gente que era para estar tão bem. Tão legal. Eu quase peguei um cara e puxei dentro do carro dele. Pela janela esses dias. Aí eu falei, ou você desce para tomar um copo d'água. Aleluia! Vem aqui. Estou muito feliz com o Rafael. Muito feliz mesmo, viu? A festa nos céus, irmãos. Uma vida, irmãos. Vale muito. Um pai de família que vai criar os filhos no Senhor. O diabo falou para mim que ia matar ele. Fiquei esperando lá fora. Esse demônio foi embora. Esse cara vai ganhar muitas vidas para o Senhor. Nós vamos invadir aí os presídios aí. Ele vai pegar comigo nos presídios. Você vai ver só, vamos arrebentar o inferno. Então, querido, o homem rico no inferno ele preocupou com a salvação dos familiares dele. E você, está preocupado com o seu familiar? Eu estou vendo minha irmã lá. Meu sobrinho puxou cadeia esses dias. Saiu, está pior, está a mesma coisa. Ninguém nunca da minha família foi preso. Primeira pessoa, o moleque é lindo demais. Menino tão doce. Mas está sendo engodado pelo inferno. Moleque lindo, doce. Tem 4 filhos. Tem mais filho do que eu. Sabe? Então a gente tem que pregar. Eu já fui lá na minha irmã, já preguei. Mas eu tenho outra irmã que agora está na igreja essa hora, glorificando o Senhor. E os 2 sobrinhos dela, os 2 filhos dela, meus sobrinhos, ganhamos ela através do meu sobrinho, que a Gabriela levou para o encontro de criança. E agora meu sobrinho já vai casar, o outro agora é pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos? Então, vamos jejuar com esse livro aí do pastor Wilson, né? Então, a Bíblia diz em Jó 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele se orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Tudo que antes possuía. Eu peguei um menino agora no último encontro, falei, cara, vai para o encontro. Aí ele pegou, eu vou até o último, aquela resistência. Fiz de tudo. Aí peguei e paguei pro moleque, pro menino, levar ele de carro até lá. Quando estava no caminho, ele me ligou, ele estava perdido. Ele foi dar umas pauladinhas na droga. Aí ele, ô pastor, tô aqui. Você estava comigo no carro, no último encontro? Aí eu falei, onde você está? O cara quer levar ele. Ah, tô aqui já, volta. Não dá para voltar, volta, cara. Volta e busca esse cara. Buscou ele. Não falei de dinheiro, não falei de nada, levei ele para o encontro. Estamos lutando com ele. Aí ele sumiu de novo. Aí ontem ele me liga. Pastor, eu queria ir para a cela, mas não teve cela. Aí eu falei, teve na casa do Jean um negócio que tá e tal. Ô pastor, é o seguinte, eu não falei com o senhor que eu fiquei internado na reabilitação, saí, tô limpão. Hoje eu vou ver minha mãe, mas domingo eu tô no culto. Falei, aleluia. Aleluia. E se ele cair? Levanta de novo. A gente ama de novo, a gente abraça de novo, eu vou atrás de novo. Eu vou xingar ele de novo. Se for possível, eu amarro ele. Se for possível, eu meto fogo nas pernas dele. Mas é melhor entrar sem um braço do que o corpo inteiro para o inferno. Vamos entender também. 6º, o espírito missionário. Agora, o pai Abraão fala, há um grande abismo entre nós e vós. Sabe? Mas ele falou assim, manda alguém lá para falar para os meus familiares. Olha o que ele fala agora. Então replicou, pai, eu te imploro. No inferno, hein? Olha, isso é oração, viu, irmãos? Eu te imploro.
que o mandes a minha casa paterna, para que tenham 5 irmãos, para que lhes desse testemunho, a fim de não virem também para este lugar, lugar de tormento. Só que aqui agora, irmãos, é o espírito missionário. Manda alguém lá. Não pode ir ninguém, vai alguém lá. Porque eu tenho irmãos. Então, ele não está mais preocupado consigo mesmo. Sabe, ele está preocupado agora com a família dele. E essa agora ele está com a compaixão missionária. Sabe, em todas as igrejas missionárias, até mesmo tradicionais, sabe, existe um encargo pelo inferno, que ele é real. Tem as tradicionais. Sabe, Marcos 16:15, Jesus falou: ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Romanos 10:14 diz: como, porém, invocarão aqueles que quem não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como os ouvirão se não há quem pregue? Sabe, irmãos, prega. Deixa que o Espírito Santo faça. Que o Espírito Santo faça essa coisa. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Sabe, talvez você não será um missionário enviado, mas você pode ser aquele para orar por eles, sustentar financeiramente, abençoar, de alguma forma, abrir caminhos. Abrir caminhos. Eu estava já falei aqui, estava em um lugar para pegar um ônibus. E aí chegou uma mulher, e ela está do meu lado assim, né? Aí ela falou assim: você me paga uma água? Eu falei: pago. Aí eu dei uma água para ela. Aí eu peguei o dinheiro e fui dar para ela. Eu não quero dinheiro, eu só queria água. Você está com sede, né? É. Eu falei assim: mas tem uma água, que é uma água diferente. Olhei para ela assim, eu pensei que ela era pedinte, mas não era, que ela não queria dinheiro. Ela só queria um pouco d'água. E estava muito calor. Eu sentei com ela. Eu falei: tem uma água que é uma água que vai limpar você por dentro e por fora. E transformar a sua vida. Ela falou assim: é verdade? Eu falei: é. Tão verdade é que eu viajei, né, 13 mil quilômetros para te encontrar aqui e falar que o Senhor quer te salvar. Ela falou: é verdade isso? Eu falei: tão certo como vive Deus. Ela falou assim: aqui eu estou com um problema na minha casa, o senhor iria na minha casa? Eu vou lá, vou pregar o evangelho também. Mas antes, você quer entregar sua vida aqui agora para Jesus? E tá o pessoal assim, volta assim. Ela falou assim: eu quero. Eu falei: então vamos orar. E ela entregou a vida dela a Jesus. Naquele lugar. Nunca mais vou ver essa mulher. Nunca mais. Marquei para ir na casa dela, mas a pessoa que era para ir comigo não pôde ir. Eu deixei lá o endereço dela e tudo mais. Nunca mais vou vê-la. E lá, Deus me deu graça de pregar um pouco em inglês e um pouco em romeno para ela. E ela entendeu o evangelho. Ela entregou a vida ao Senhor. Em outros lugares eu fui, tinha muitos ciganos. E eu falei para uma pessoa: me ajuda, me mostra pessoas para me pregar o evangelho. Aí na hora ele falou assim, você queria no outro dia, no sábado, 2 dias depois, ele falou assim: tá bom. Aí chegou um pouco de tempo e falou assim: pode descer. Eu falei: agora. Eu pus a roupa e fui. Aí fui no meio de um lugar cheio de cigano. Eu falei: reuni todo mundo. Aí eu falei assim: eu vim aqui pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu vim aqui orar por vocês, para Deus curar a vida de vocês. Eu comecei a orar. Aí eu filmei e falei: Gabriela, olha aqui, ó, as crianças e tal. Janina. Aí eu orei. Aí eu falei para aquele homem: você me leva em mais casas? Vamos. Ele me levou. Aí eu falei: você vai ser o meu Timóteo aqui. Eu falei: tá bom. Aí depois eu falei assim: vamos fazer uma reunião no parque? Vamos. Vamos levar mais pessoas? Vamos. E fomos. E comecei a pregar o evangelho. Aí eu reuni as casas que estavam me esperando. Eu começava a orar por elas. Eu começava a pregar por elas.
Eu comecei, e até agora elas estão falando quando eu vou voltar lá de novo. Eu conduzi ela para as igrejas lá. Levei ela para as igrejas. Quantas pessoas? Umas 20. Entendeu? Falam nosso idioma? Não falam. Mas no céu vai ter o mesmo idioma e lá nós vamos nos encontrar. E o nome do homem é Sandro Tudor. Ele abriu as portas para mim lá. E quando eu fui levar para as igrejas falaram assim, não, aqui não aceita cigano. Eu falei, então não me aceita também não. Porque eu sou um com eles. Na igreja do Senhor não tem essa diferenciação de cigano, romeno, australiano, americano. Eu fiquei com eles lá. Então, irmãos, eu não estou falando para vocês fazerem uma coisa que eu nunca faria. Só que eu estou falando para você fazer do lado da sua casa. Não precisa atravessar o continente. Será que do lado da sua casa tem alguém? Eu fui lá na Romênia e encontrei. Eu fui lá na Ucrânia e encontrei. Na Alemanha, também. E lá na sua casa? No Gardênia, no Varan, no Badra. Será que não tem ninguém? Sétimo e último. O que tem no inferno tem que ter na igreja é o entendimento do caminho correto da salvação. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não é? Porque ele pediu para alguém ir lá. E Abraão falou, não tem como ir. Ele falou assim, então mande alguém aqui, ou Lázaro, ressuscite dos mortos, e vai lá pegar o evangelho. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, cabe ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Esse negócio de morrer, ressuscitar e visitar, a minha família tem esse negócio. A minha família tem esse negócio que meu pai morreu, eu tinha 9 meses, minha mãe estava grávida. Meu pai só pôde me ver uma vez, porque ele estava no internado. Aí ele me viu, e aí me viu em casa também, ficou uma semana comigo. Depois foi internado de novo e morreu. Aí a minha mãe pegou e falou que quando meu pai morreu, minha mãe estava grávida da minha irmã. Aí falou que ele foi lá, me viu, deu risada para ela. Depois foi até o berço da minha irmã, levantou o negócio, deu risada para ela e foi embora. Depois minha avó falou a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa, ela falou assim, seu pai te visitou e tal e tal. Eu falei, que legal e tal. Aí me converti. A minha mãe falou assim, que seu pai te visitou, lembra? Eu falei assim, não, foi o diabo que visitou. Não é Deus. Aquela pessoa que morre e chega até você e fala assim, acende vela para mim que eu estou em tormento, eu estou precisando de luz. Não, já está no inferno já. Mas também não é Deus, não é a pessoa. É o demônio querendo te confundir. Porque a Bíblia diz, basta o homem morrer uma só vez. Não tem purgatório, não tem nada disso. O que tem? Morrer uma só vez. Não tem reencarnação. É a Bíblia. Não tem reencarnação, basta o homem morrer uma só vez. Depois disso segue o juízo. Então, olha aqui que Abraão diz. Porém ele respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco deixarão persuadir, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Irmão, se a pessoa não está ouvindo o pastor, não está ouvindo o pregador, não está ouvindo ninguém, vai ouvir morto? Se alguém ressuscitar, chegar lá, vai ouvir? Não. Se o Paulo chegar na minha casa e pegar o evangelho, eu não sou crente, eu falo assim, Paulo, vai embora, não quero saber e tal. Se for a Carla, também não quero saber. Se for o morto, eu saio correndo. Já sou branco, viro um Gasparzinho. Eu tenho a vitiligo e já chego transparente, de medo. Você é louco. Você é louco. Então, o homem está determinado. E ele falou assim, não tem como. Sabe, irmãos, Jesus, quando ele foi crucificado, ele desceu ao inferno, anunciou a salvação. Aqueles que tinham morrido com um plano de salvação. Entendeu? Agora, o que é o arrependimento dos pecados? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, se o coração crer, só vou confessar para a salvação, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então eu tenho que crer, mas também tenho que confessar. Quando você for pregar o evangelho, a pessoa tem que crer,
E depois, porque a gente ora, a pessoa repete, porque ela tem que confessar Jesus como Salvador. Não é só crer, tem que confessar. E depois segue a ressurreição dos mortos. Que aí é onde nós vamos passar nossa eternidade. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu quero falar um pouco sobre nossa campanha. Eu quero orar por você, sobre essa palavra. Então, 7 coisas que tem no inferno, que tem que ter na igreja. Então, consciência do que está acontecendo. Arrependimento. Um espírito evangelista. Pensar nas pessoas que estão indo para o inferno. Pensar na nossa família que está indo para o inferno. Se compadecer dessas pessoas. Amar essas pessoas e pregar o evangelho a essas pessoas. Por mais que elas não queiram. Mas pregue. Paulo diz, pregue a tempo e fora de tempo. Mas por que nós vamos jejuar? Porque, irmãos, tem que quebrar as cadeias espirituais. Há pessoas que até querem. Chega na hora, trava. Chega na hora, o inimigo vai o inferno inteiro lá para atrapalhar. Para não deixar essas pessoas irem para a igreja, para entregar a vida a Jesus, para ir para uma célula, para ir principalmente para o encontro. Principalmente para o encontro. Então eu quero falar um pouco sobre a campanha. Pode passar para mim, por favor. Está dentro do PowerPoint. Então, amanhã, vamos começar nossa campanha de oração. Como vai ser, eu vou lembrar novamente. As duplas têm que estar juntas. Qual é a dupla aí? Deixa eu ver, tem dupla aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue aqui se juntar com dupla. Procure só a sua dupla aí. Ó, o Luiz com o Paulo. A Eliana ali com a Carla. Aleluia. Eu com o Rafael. Amém? As duplas. Então, as duplas. Passa para mim aí. PowerPoint. As duplas têm que marcar para orarem juntas. As duplas precisam se juntarem. A dupla precisa fazer vídeo de chamada uma com a outra. Amém? Fazer vídeo de chamada 10 minutos, 15 minutos. A dupla. Tá ok? Ouvir a devocional que o pastor Wilson, se der, às 7 da manhã, eu não consigo. Mas, por causa que estarei no trem nesse momento. Mas orem, assista a devocional. Começa amanhã já. Não é começa, né? Da campanha, começa amanhã com o pastor Wilson, vai ser muito bênção. Segundo ponto. Só o segundo ponto. Cada um que ganhar uma vida vai ajudar a batizar. Amém? Vai lá e vai, ó. Eita, já está já esperando. Vai batizar. Eu vou ajudar a falar, mas vocês que vão. Se quiser falar também, fica à vontade. Tá ok? Terceiro. Vou fazer isso também à noite. Vou fazer live segunda e quarta. Amanhã eu vou fazer uma live. Quarta-feira também. Por quê? Terça eu dou aula. Quinta célula. Sexta tem célula. Mas isso aí tem o louvor, né? Mas a segunda pode assistir. Tá ok? Quarta, louvor. Mas quem sabe eu faço a live daqui também, eles ensaiando, eu aqui. Foi na live. Tá ok? Então, lives, o que eu vou fazer? Cada irmão, cada casa deve celebrar a ceia do Senhor. Todos os dias. Eu quero que vocês filmem a ceia, tirem foto da ceia. Compartilhem no grupo. Amém? Amanhã na live, eu vou fazer a ceia na minha casa e vocês vão ver. Então eu vou fazer a sua ceia amanhã. Também. Coloca o pão, coloca o vinho. Não é? Se estiver sozinho lá, sua casa, põe o pão, põe o vinho. Eu vou orar. Pode deixar que eu mando para vocês. Eu vou orar, fazer aí, naquele momento, todos nós juntos vamos ser. Amém? Glória a Deus. Vai ser bênção, vai? Cada na sua casa, na live. A live vai começar às 8h30, eu não coloquei aqui, 8h30, tá bom? Que eu chego aí, corrido e tal, aí pra gente conseguir fazer a live. Meia hora de live, amém? Meia hora, 40 minutos de live. Tem mais aí? Devemos ter um alvo e morrer por ele. Amém? Devemos ter um alvo e morrer por ele. Você tem que morrer pelo seu alvo. Você fala, vai ser.
Vai ser. Agora vamos ficar de pé. Eu quero orar agora pelo Rafael e o amigo dele. Qual o nome? E aqui, Tiago e Rafael. Eu quero orar pela Eliane. E aqui, Eliane. Eu quero orar por alguém que vai representar o seu Nelson. Pode virar para cá, irmãos. Pode virar para cá, ó. Para alguém que vai representar o seu Nelson, para mandar ele para o encontro. Alguém? Para representar o seu Nelson. Vem aqui, Paulo. Vem aqui, Amanda. Quero orar por você também. Isso. Vem aqui. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. A nossa fotomaker aí está filmando. De repente você quer mandar alguém no encontro, né? A Maria Rita não está aqui, mas nem o Luiz, mas vem alguém aqui representá-los também. A Maria Rita. Vamos estar orando agora por esses irmãos, que eles possam, se não forem para o encontro, mandar alguém para o encontro, como a Eliane, né? O genro e as filhas. Amém? E vamos estar orando por eles agora. Vamos estar orando para que a Maria Rita possa ir para o encontro, para que, né, de repente, o Luiz possa acontecer algo, ele ir para o encontro. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, eu abençoo o Tiago. Pai, eu abençoo o Rafael, como eu quero o Rafael no encontro, Deus. Como, Senhor. Pai, que a patroa dele, Pai amado, seja tocada, Senhor, patrão. Que haja uma porta, Pai amado, porque ele entenda, Pai amado, que é melhor ir, Pai amado, para esse encontro, do que qualquer outra coisa na vida dele. Abençoe ele, Pai amado, e vai ser grande a obra na vida dele, Pai. Pai, abençoe o Tiago, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela bênção na vida dele. Obrigado porque ele recebeu a palavra, Deus, tenho certeza, e que a vida dele vai melhorar cada vez mais. Pai, seria bom também se ele fosse para esse encontro, mesmo sendo o primeiro dia de culto. Pai, que o Senhor venha abençoá-lo, supri-lo, sustentá-lo, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Deus amado, o Adolfo, Pai, a Marcela, Pai, a outra filha da Eliana, Senhor. Obrigado pela Eliana, por esse testemunho que tem dado na casa dela, pela Vivi que está ali com ela. Pai, nós já vemos esse encontro transformado no próximo culto, já aqui celebrando. Domingo que vem a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo seu Nelson, Pai, que ele venha ser amado, ir para o encontro, Pai amado, e seja abençoado, Pai. Todo empreendimento do Senhor cai por terra. Pai, eu oro pela Amanda, Pai amado, Senhor. Pai, prepara, Deus, abre uma brecha, uma porta, para que ela possa estar no encontro, Pai. Deus, Senhor, o Senhor sabe que ela precisa estar ali, Pai amado. Mas obrigado por ela estar aqui essa noite. Abençoa a mãe dela, abençoa os professores dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.